Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos em primeiro lugar a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes companheiros dedicados que sempre têm aquela disposição firme em nos auxiliar em nossos propósitos de melhoria, em nossos propósitos de trabalho na seara do bem, na seara do amor, na seara da cooperação, na seara da fraternidade, ou seja, na seara do Cristo, neste imenso, neste vasto campo de trabalho e que tão poucos trabalhadores de boa vontade existem. Muito obrigado a todos esses companheiros encarnados, companheiros de jornada que têm nos auxiliado nos nossos estudos, nas nossas reflexões, estudando juntos conosco. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E aqui neste momento nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. E este capítulo 43 tem como título Problemas Pessoais. Então aqui, André Luiz nos traz várias frases onde ele nos chama a atenção em relação a problemas pessoais, a pessoalidade em relação ao fazer, ao executar determinadas tarefas e também e principalmente na aquisição de patrimônios verdadeiros, de patrimônios imperecíveis na nossa vida. Não esses patrimônios materiais que são perecíveis, que ficarão aqui quando nós deixarmos este corpo físico e retornarmos para a nossa verdadeira morada. Então, André Luiz começa estas reflexões deste capítulo 43 dizendo da seguinte maneira, nos chamando a atenção sobre a fé. Ele nos diz que a fé viva não é patrimônio transferível. Não conseguimos transferir patrimônio da fé se já tivermos construído, tivermos alcançado esta condição de um patrimônio verdadeiro, de uma fé inabalável, não teremos condições de transferir esta fé para os nossos descendentes. Não é um patrimônio transferível como se transfere uma herança aqui na face da terra. Não conseguimos. Podemos estar ali no agrupamento familiar, tendo já construído esta fé verdadeira, esta fé robusta, esta fé inabalável, e termos ali no nosso agrupamento familiar, até mesmo na condição de filhos consanguíneos, e que não têm fé nenhuma, porque é uma construção própria. Não se transfere, conforme ele fala aqui, ó. A fé viva não é um patrimônio transferível, é uma conquista pessoal. Então, a fé viva é uma conquista pessoal, não se transfere. Nós podemos até auxiliar as criaturas de jornada através da exemplificação da nossa fé. Mesmo quando tudo estiver de cabeça para baixo, como normalmente falamos,
nós continuarmos exemplificando a nossa fé inabalável. E aí ele diz na sequência sobre felicidade, que a felicidade legítima, a felicidade verdadeira, não é mercadoria que se empresta. Também não é mercadoria que se compra. Não compramos a felicidade através de coisas materiais. Não compramos a felicidade lá no balcão da farmácia, no balcão do supermercado, na concessionária de carro, na loja de roupas chiques, etiquetas caras. Não se compra a felicidade. E aí ele diz que a felicidade é realização íntima. E aí o espírito Hamed, no capítulo 2 do livro Renovando Atitudes, ele nos traz uma frase da seguinte maneira: ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Então ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. A responsabilidade é nossa. O regente desta orquestra da vida sou eu. Eu quem rejo, quem faço a regência da minha vida. Então é isto que Hamed nos fala, é isto que André Luiz está nos falando aqui, que é uma realização íntima. Não é pelo fato de estar sozinho ou acompanhado que eu vou ser feliz ou infeliz. E aí Hamed ainda acrescenta o seguinte: assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. E aí Hamed ainda nos lembra que a destinação do ser humano é ser feliz. Todos nós, como já falamos várias vezes, todos nós fomos criados por Deus com esta mesma destinação: felicidade. Pois todos fomos criados para desfrutar a felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. Só porque temos que conquistá-lo, temos que construir, conforme nos fala André Luiz, através da nossa realização íntima. E aí ele nos diz na sequência que a graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. Então, se queremos realmente receber, como nós falamos, a graça do céu, temos que fazer a nossa parte, conforme encontramos nos ensinamentos de Jesus, onde ele nos chama a atenção: faça a tua parte, que os céus te ajudará. Faça a tua parte, que a graça descerá, desde que tenhamos realmente feito por merecer. E aí nos diz ainda, é lógico que temos que acrescentar, não podemos esquecer em acrescentar neste merecimento, que aí vem até mais do que merecemos, porque entra aí a misericórdia de Deus, que é infinita. Então, via de regra, nós recebemos até mais do que merecemos, até mais do que aquilo que fizemos por merecer, porque Deus é misericordioso. Deus é dadivoso. E aí nos diz ainda que a melhor caridade não é a que se faz por substitutos. O que André Luiz está nos falando aqui por substitutos? Porque, via de regra, nós que conhecemos as atividades de centros espíritas, de templos religiosos, quando nós fazemos algumas campanhas caritativas, algumas campanhas para auxiliar as pessoas menos favorecidas, via de regra nós somos estes que fazemos a caridade por substitutos. Nós somos aqueles intermediários da caridade, onde nós fazemos uma campanha, arrecadamos através da boa vontade, através da caridade das outras criaturas e passamos adiante. E em muitas situações fica registrado como sendo eu
ou aqueles que estão à frente daquela campanha como sendo as pessoas caridosas. Mas em muitas situações, não são aquelas criaturas que estão à frente da campanha, mas sim aquelas que não apareceram, que às vezes fizeram até questão de não aparecer, até pediram para não mencionarem o nome delas. Nós aqui aparecemos naquela condição de intermediários, os substitutos da caridade. Mas mesmo assim, sem sombra de dúvida, se tivermos a disposição de auxiliar desta forma, com certeza já é um bom começo. E aí André Luiz nos fala que a melhor caridade cabe-nos executá-la por nós mesmos. Então a verdadeira caridade é aquela que nós executamos por nós mesmos. Conforme nos diz Paulo, naquela belíssima epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e também 13, onde ele fez aquele belíssimo poema à caridade, onde ele nos fala que não adianta eu falar a língua dos homens, dos anjos, porque se não tiver caridade, de nada valerá isto. Não adianta até mesmo eu doar o meu corpo para ser queimado, doar as minhas propriedades materiais, se eu não fizer isto por amor, através da caridade, essa caridade que é o amor em movimento, isso nada valerá. E é por isso que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15º, fora da caridade não há salvação. Porque aquilo que nós chamamos de salvação ou iluminação espiritual, nós a alcançaremos através da caridade. O único caminho para alcançarmos esta iluminação espiritual é a caridade, não é na igreja, não é na religião, porque nenhuma igreja, nenhuma religião salva ninguém. A prática do bem, verdadeiramente falando, é que nos ilumina. E aí André Luiz diz na sequência que a fortaleza moral não é produto de rogos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. Então não é através das outras pessoas rogarem aos céus para que adquiramos a fortaleza moral que iremos adquirir, que iremos construir essa fortaleza moral, mas sim através do nosso esforço próprio. A experiência, ou melhor, a esperança fiel não se nos fixa no coração por simples contágio. Então, a esperança não vai se fixar em nosso coração por contágio, porque as outras pessoas têm esperança e eu vou me contagiar com essa esperança e vai se fixar no meu coração. E André Luiz fala que isso é fruto de compreensão mais alta. Quando nós adquirimos essa compreensão mais alta da vida, aí teremos construído em nós essa esperança em um futuro melhor. E aí nos diz ainda que o verdadeiro amor não se nasce das sombras do desejo, em especial desejos materiais. Isso aí não vai fazer nascer o verdadeiro amor. O verdadeiro amor vem das fontes cristalinas e inexauríveis do Espírito imortal ou do Espírito eterno. Então é isso que André Luiz nos fala, que o verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. É fonte cristalina e inexaurível do Espírito eterno. E aí ele nos fala ainda do conhecimento. Quando é que iremos adquirir o conhecimento real? O conhecimento real não é construção de alguns dias. Não iremos construir um conhecimento real, verdadeiro, em poucos dias de existência aqui no corpo físico. É obra do tempo. Então é a obra da eternidade que nós temos pela frente. Um dia, sem sombra de dúvida, teremos construído este conhecimento real. E aí ele nos fala também sobre o paraíso, que o paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra, pela esperteza em fazer negócios. É atingível pela nossa boa vontade
em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. Então é atingível através da nossa boa vontade em praticarmos o bem. E por último ele diz que a proteção da esfera superior é inegável. É inegável, sem sombra de dúvida, que a proteção do plano superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, nos diz André Luiz, ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Então, se queremos realmente merecer essa proteção da esfera superior, façamos a nossa parte para alcançarmos a bênção ou as bênçãos da luz. Conforme ontem, na nossa palestra pública, no finalzinho nós citamos, e aqui cabe citarmos mais uma vez, já que estamos falando de conquistas verdadeiras, de felicidade, de proteção do plano superior, de aquisição de verdadeira luz, brilharmos a nossa luz. Aí vamos lembrar mais uma vez aqui aquela questão de O Livro dos Espíritos que falamos ontem, a 469, que nos fala, Kardec questionou como nós não sofrermos a influência dos espíritos inferiores. E aí a resposta, o início da resposta dessa questão 469, os espíritos amigos nos dizem que se não queremos sofrer a influência dos espíritos inferiores, que façamos o bem. Só através da prática do bem iremos eleger boas companhias. Então que possamos praticar o bem, elegendo assim boas companhias para a nossa vida, boas vibrações. Façamos a nossa parte e que possamos assim, conforme nos lembra aqui André Luiz, construirmos uma verdadeira fé, construirmos e adquirirmos a nossa verdadeira felicidade, recebermos as graças do céu e, ao mesmo tempo, praticando a verdadeira caridade, adquirindo a fortaleza moral e também conquistando ou construindo a esperança real em um futuro melhor, construindo em nós o verdadeiro amor. Paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos vocês que praticaram esta imensa caridade em nos ouvir mais uma vez nesta tarde. Porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes ensinamentos profundos acerca dos nossos problemas pessoais, acerca daquilo que nos compete fazer. Paz aos nossos corações e até logo mais, meus irmãos. Até logo mais à noite, quando faremos mais uma exposição do Evangelho à luz da doutrina espírita. Um abraço fraterno e até lá. Paz aos nossos corações.